Bom, antes de mais nada, bom dia. Vamos gravar aqui uma ajuda para começarem o estudo de matrizes. Isto, em princípio, para alguns de vocês, os alunos de informática, não é novidade. Vocês trabalham na informática com os objetos chamados array e, basicamente, a matriz é uma array numérica, ou seja, só vamos aceitar entradas numéricas para as posições da array, e neste caso chama-se matriz. Depois, isto tem a principal aplicação que vai ter é a resolução de sistemas, mas, evidentemente, estocagem de dados, manipulação de dados, é fantástica. As matrizes são objetos matemáticos por excelência, a tal ponto que a linguagem R, por exemplo, que é software aberto e é muito utilizado em estatística, tudo é matriz, inclusive os números são matriz. Que matriz é que será? É uma matriz que tem uma só posição, é o próprio número, tem uma só entrada, é uma matriz 1 por 1, e a sua própria entrada é um número, portanto os números podem ser, inclusive, vistos como matrizes. Portanto, é um objeto mais capaz do que os números e a sua manipulação. Vamos a ver aqui os fundamentos da manipulação. Bom, continuamos com as aulas suspensas, como normal. Não vale a pena estarmos a referir a politizar excessivamente também este assunto. Eu vou continuar a tentar ajudar-vos a estudar. Suponho que a maioria de vocês tem as vidas mais ou menos protegidas pelas vossas famílias, pelos vossos pais, e, portanto, a vossa obrigação continua a ser a única e a mesma, que é não complicarem e, certamente, estudarem, trabalharem, de maneira a dar ajudarem também a dar uma certa normalidade a estes tempos estranhos que estamos a viver e para os quais não estamos realmente preparados. Reparem, por exemplo, que o ano passado nós vimos, no capítulo 7, vimos a função exponencial. A função exponencial está lá no SIGA eu coloquei no SIGA no ano passado. É uma questão de pegarem neste capítulo, os que entregaram o livro, que devem ser quase todos, pegam no capítulo em PDF que está no vosso SIGA. Também não é muito difícil encontrar aí na net os livros em PDF completos. Se perguntarem aos da classe, eles certamente vos poderão dar uma ajuda para encontrar os livros em PDF e ter acesso aos livros. A função exponencial foi estudada ano passado, e se todos aqueles que ganharam potência com a função exponencial, ela tem milhentas aplicações, a função exponencial é realmente uma ferramenta fabulosa. Não esquecer que os computadores têm que fazer contas muito mais do que nós pensamos, porque para calcular uma função qualquer, um seno, sei lá, uma raiz quadrada, por aí fora, a máquina tem que fazer contas, porque a máquina não tem estocada. A máquina não tem estocada quanto é que é a raiz de 2, isto não faz sentido. Da mesma maneira que um utilizador pede a raiz de 2, outro utilizador pede a raiz de 2,1. E outro utilizador pede uma raiz esquisita qualquer, e outro pede uma raiz cúbica, e imaginem o que quiserem. Evidentemente que não haveria nunca memória possível para estocar essa informação toda. Vocês vão perceber, quem seguir uma carreira científica de verdade, com qualidade, vai perceber como é que as máquinas fazem essas contas. E a função exponencial, em particular, está por baixo disso tudo. Não é só para explicar o coronavírus, ou ajudar a explicar o processo de infecção do coronavírus. Ela está depois mais tarde, mais por baixo de toda a computação também. É uma das ferramentas essenciais para a computação. Quem continuar em ciências, mesmo que não seja muito a sério, vai ver nas disciplinas de cálculo que a curiosidade da função exponencial é a seguinte. A sua área, na parte integral, ou seja, a antiderivada, provavelmente não faz ideia nenhuma do que eu estou a dizer, ela própria é uma exponencial. E a sua derivada, portanto, a velocidade, ela própria, a velocidade de crescimento da curva, ela própria é outra exponencial. É a única função que tem essa característica. A sua velocidade é exponencial, a função é exponencial, mas a sua velocidade também é exponencial.
Vejam a famosa curva do coronavírus. Ou seja, ela cresce de maneira exponencial, mas depois reparem, as velocidades de crescimento, se fizerem um gráfico só de velocidades, a física tiveram um bocadinho de aproximação para isso, mas são ferramentas matemáticas, a sua própria velocidade é ela própria exponencial. Ou seja, pensem, por exemplo, no movimento da queda dos graves. O movimento é parabólico, mas a velocidade é linear, porque a velocidade dependia do tempo, era linear, crescia de forma linear. E a aceleração era constante. A aceleração, que é a velocidade da velocidade, a aceleração era constante. A aceleração era 9,8 metros por segundo quadrado. Nestes casos do coronavírus, a função é exponencial, a velocidade é exponencial e a aceleração é exponencial. Tudo, quer dizer, imaginem um processo cuja aceleração, em vez de ser constante, não é? Os graves caem e a sua aceleração é constante, portanto, a força é constante, é a força de atração gravítica da Terra. Pensem que no caso do coronavírus, o que está a movimentar, entre aspas, a força que está a movimentar a expansão do coronavírus é ela própria exponencial. Quanto mais passar tempo, mais forte o processo. Bom, os primeiros passos para entender estas coisas, que se calhar não entenderam nada que eu disse, não se preocupem nada, não se preocupem com isso. O essencial era que o ano passado, no primeiro ano, podem rever este ano, lerem este belo capítulo 7 do livro do primeiro ano, onde estão iniciadas as ferramentas da exponencial. A exponencial precisa de potências. Quem não sabe potências está ferrado, nunca entenderá a exponencial. E as potências, para serem entendidas, precisam da aritmética que aprenderam na escola primária, em particular que saibam a tabuada de cor. Portanto, são este processo. Se falhou algum ponto deste processo, o que é que resta agora ao médico, ao enfermeiro, ao político que pensa sobre o coronavírus? É um certo mumbo-jumbo. É um blá-blá-blá com pouca fundamentação, com pouco entendimento do processo, repetindo aquilo que os outros dizem, imitando o que os outros fazem, e depois uns rezando e outros fazendo cara de pau, porque quando as coisas quebrarem, farão cara de pau e dirão, bom, isto não é nada connosco. Nós fizemos o nosso melhor. Na verdade, não fizeram o melhor deles desde o início. E desde o início é aqui, nos bancos de escola. Muitos jovens que se começa a formar o profissional de qualidade ou o profissional de baixa qualidade. De muita qualidade ou de baixa qualidade. Que depois vamos encontrar na vida. Espero que vocês aceitem o desafio de serem mais fortes e de aprenderem matemática. Alguns de vocês, a maioria de vocês, o ano passado estiveram bem. Espero que este ano também continuem bem, apesar das dificuldades. Bom, deixemos então o livro do primeiro ano e o capítulo 7 e vamos para o livro do segundo ano. E o que é que vamos fazer neste livro do segundo ano? Vamos saltar os primeiros 4 capítulos. É a trigonometria, basicamente. Vamos esperar que o nosso amigo coronavírus nos dê uma pausa. Quando ele der uma pausa e as aulas retomarem, vamos para a trigonometria. Com um bocadinho de sorte, conseguimos acabar com o capítulo de matrizes em poucas aulas. Reparem, o capítulo de matrizes é o capítulo 5, começa na página 65 e acaba na página 96. Portanto, são aproximadamente 32 páginas, sendo que a maioria dos conteúdos são bastante fáceis. Vocês vão reconhecer quase tudo na parte inicial, depois começam as dificuldades e a aplicação que vai ser utilizada aqui é a resolução de sistemas. Vamos, no final, trabalhar a resolução de sistemas. Então, vamos a isto. Página 65, livro do segundo ano. Vamos começar com o que é uma matriz e começar a fazer algum desenvolvimento da teoria. Bom, estamos a 25 de março de 2020. E vamos, esta aula para já, tanto pode ser para o IF
como pode ser para o aqui, mas nós em aqui conseguimos dar esta aula presencial no momento próprio. Então, matrizes, introdução. Fazer uma introdução ao capítulo de matrizes. Então, para começar, vocês em informática estão habituados a trabalhar com um objeto que é array. Uma array é uma estrutura bidimensional, com duas dimensões, e essas duas dimensões são linha, neste caso linha 1, linha 2, linha 3, por exemplo, vou colocar aqui uma array com 3 linhas, e colunas. Coluna 1, coluna 2, vou colocar aqui coluna 3 e coluna 4. Ora, isto não é uma array. Eu estou a construir o formato de uma array. O que é a array? A array são os objetos que estão lá. Vamos imaginar, por exemplo, dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Por aqui, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Bom, isto fica muito infeliz, não é? Quando tem aqui 3 S's, 3 T's, 6 Q's. Ela aqui uma grande confusão. Então, mais inteligente do que isto seria o seguinte: se eu chegar ao pé desta array, dar-lhe um nome. Vou chamar esta array a array A. E agora, em vez deste S, eu coloco aqui o elemento de entrada A1, reparem, está na linha 1, A1, mas, olha, estes aqui seriam todos A1s. A1, 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 porque estão todos na primeira linha. Então eu preciso dizer que ele está na primeira coluna. Então ele vai ser o A1, 1. Está identificado. A1, 1. A1, 1. E agora, claro, vou dizer que o A1, 1 é um S. O A1, 1 é um S. Continuando. Este elemento que aqui está é então o A1, porque está na primeira linha, e como está também na primeira coluna, A1, 2. Como está na segunda coluna, A1, 2. Linha, coluna. A1, 2. Este elemento que aqui está, que uma quarta-feira, será o elemento A. Será o elemento A, também está na primeira linha e está na terceira coluna. É o elemento A1, 3. Não dizer o elemento A13. É o elemento A1, 3. E posso escrever então aqui que o A1, 2 é uma terça-feira, o A1, 3 é uma quarta-feira, e já agora o A1, olha, este aqui está, vai ser A1 porque está na primeira linha e está na quarta coluna. Portanto, é A1, 4, também é um Q, só que um Q de quinta-feira. Ok? Não há aqui nenhum problema. Estes elementos são todos diferentes. Isto aqui não há problema nenhum. O A13 é um Q e o A14 também é um Q. Porque o A13 é diferente do A14. Tem o mesmo valor. São diferentes porque são posições diferentes. Ok.
Bom, completando o resto, o que é que obtemos? Bom, todos estes são A2, porque eles estão na segunda linha. Então este é A2, este é A2, este é A2 e este também é A2. Diferem em quê? Diferem na coluna. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Linha, coluna. Coluna é aquilo que sustenta a casa. São as colunas do templo, não é? As colunas do templo são os pilares, os pilastras. Ok? Não confundir. Linha é a linha do caderno e a coluna é a coluna do templo, se quiserem pensar assim. E então, os que estão aqui embaixo estão todos na terceira linha. Portanto, são todos A3. A3, A3, A3. Outra forma de pensar é, por exemplo, nomes de pessoas. Pode haver muitos Caios. E depois o sobrenome tem nome e sobrenome. Então, neste caso, o nome é a linha 3, e o sobrenome é a coluna. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Posso jogar aqui os valores deles, sem não lembrar. A1, agora será o A21, também é uma segunda-feira. O A22, terça. O A23, quarta. E o A24, quinta. Depois, o A31 também é segunda-feira. A32, terça. A33, quarta. E A34, quinta. Bom, isto é uma array, não é uma matriz. Porquê que não é uma matriz? Não é uma matriz porque não é numérica. A única exigência que vamos fazer aqui, matriz, é numérica. Portanto, as entradas da matriz, tal como a array, toda a estrutura de pensamento da matriz é a estrutura de pensamento que vocês veem da array, mas é numérica. Ora, o facto de ser numérica vai permitir, por exemplo, somá-las. Nós podemos somar duas matrizes. Ora, arrays, nós não podemos somar duas arrays. Em geral, nós não vamos somar uma segunda-feira com uma terça-feira. Não vamos somar duas segundas-feiras, isto não faz sentido. Então, a versatilidade das matrizes está no facto de elas, sendo numéricas, poderem substituir os números. É uma linguagem, o R, que é uma linguagem aberta, tudo é matriz. O objeto numérico é uma matriz. Neste caso, uma matriz que tem só uma entrada. Por exemplo, número 5. Eu poderia representar a array que tem só uma entrada com o número 5. Isto é, o B11. Reparem que só tem uma linha e uma coluna, portanto, a única entrada é o B11. B11 igual a 5. Ou seja, os números podem ser vistos como matrizes. Então, as matrizes são objetos mais versáteis do que os números. Portanto, vamos ganhar potência se trabalharmos com matrizes. Porque podemos trabalhar com coisas mais complexas, de maior relevância. Por exemplo, se vocês quiserem conhecer um ponto do espaço, se eu quiser conhecer um ponto do espaço, posso definir um ponto do espaço, por exemplo, ali no canto da sala, aquele cantinho ali embaixo, não é? O cantinho ali embaixo é o ponto que tem coordenada x 0, coordenada y 0 e a cota também é 0. Então o ponto C, aquele cantinho da sala, normalmente chama-se O, que é a origem do referencial, seria o ponto 0, 0, 0. E é uma matriz, não é? Neste caso, esta matriz vai ter um nome especial, mas reparem que o espaço é matriz. Agora imaginem que estão a trabalhar com uma fotografia, certo? Bom, vou dizer besteira, porque não é a minha especialidade, mas os pontos, os pixels, têm que ter informação de posição e têm que ter informação RGB de cor. Então, por exemplo, B, eu quero pintar aquele ponto que ali está com uma determinada cor RGB, não vou agora investigar para vos dar a resposta, vocês são melhores do que eu nisto. Então é o ponto 0, 0,
0, e depois 255, 255, 255. Dá o quê? Preto, não é? Não sei. Seria um ponto preto. Não sei se é 255, 255, 255, ou 256, ou 254, não. Vocês sabem mais disto do que eu. Agora, isto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Então, um pixel pode ser visto como uma matriz. Se quiserem uma fotografia, evidentemente que tem, não em vez de um pixel, tem uma grande quantidade de pixels. De qualquer forma, estão a ver a versatilidade que as matrizes vão permitir, em vez de trabalhar com números, a maneira como vai ficar mais fácil armazenar informação e manipular informação. Sendo numérica, a manipulação é muito maior e vamos ver, começar a preparar hoje essa manipulação numérica e, como vos disse, depois fazer uma aplicação à resolução de sistemas. Ok. Então, fixemos essa ideia. Matrizes são arrays numéricas, integralmente numéricas. Onde é que vamos buscar esses números? Vamos buscar os números reais que vimos no ano passado. O que é? Basicamente são todos os números. Quer sejam inteiros, quer sejam positivos e negativos inteiros, portanto, números fracionários, portanto, as razões, ou todos os outros raízes, pi, e, por aí fora, todos esses números que vocês até agora viram. Só ficam de fora os números complexos. Isso é um outro assunto que fica para o terceiro ano para ser visto no próximo ano. Então, é uma matriz. Vocês na página 65 do livro e na página 66 têm exemplos de matrizes. Tem exemplos de matrizes. Uma primeira matriz, que não é matriz, temos pena, porque é uma array, tem uma parte matricial, mas a primeira coluna tem a palavra ano, portanto a primeira coluna não é integralmente numérica, a segunda coluna também não é numérica, a primeira linha não é numérica. Mas, por exemplo, identifiquem um valor aqui dentro. Vou chamar esta matriz, esta array, aliás, array A. Por exemplo, o A44. Azar. É um desastre. Bom, nesta primeira tabela, a parte matricial é o que está a branco e vamos só olhar, então, do ponto de vista matricial, para o que está a branco. Neste caso, quanto é que valia o A44? O A44 está na quarta linha. Ora, a quarta linha começa com 36041,633 e a quarta entrada dessa linha, portanto, na quarta coluna, região sudeste 1991, será a referência, 7511263. Só olhando para a parte branco, que é a parte matricial. O resto não é matricial. Virando de página, temos a mesma coisa. A parte branco é matricial, o cabeçalho não é, nem sequer a primeira coluna. Portanto, a primeira coluna não é matricial. A parte matricial, podiam, por exemplo, identificar o A, neste caso o B, 5, 4. Parte matricial, portanto, a parte branca. B5, 4. Portanto, quinta linha, coluna, quinta linha. Identificando então a quinta linha, ela começa com 3366 e depois a quarta coluna
A quarta coluna é consumo, limite superior de consumo. Portanto, temos na quarta linha, limite superior de consumo, 4326. Não é famoso, estes exemplos não são famosos, mas logo os autores se acalmam e começam com a estrutura típica de matriz. Então, vocês veem no meio da página 66, uma definição mais rigorosa de matriz. Uma definição mais rigorosa de matriz. Portanto, uma tabela de M por N números reais dispostas em M linhas e N colunas é uma matriz do tipo M por N. E vamos fixar nisto. Sempre as nossas matrizes vão ter o formato. Uma matriz, por exemplo, a matriz A. A matriz A que aparece aí é uma matriz que tem uma só linha. 5 menos 2, 1 meio. Bom, é uma matriz, mais do que isso. Eu vou escrever o formato dela. Ela tem uma só linha por 3 colunas. E aquele xzinho lê-se por. Não é 1 vezes 3, é 1 por 3. E vou escrever deste lado também. Esta matriz é 1 por 3. Todo o tempo vou escrever isto. Claro que quando estamos a ganhar um pouco mais de prática, vamos deixar de escrever o formato da matriz. Mas para a vossa ajuda e a vossa orientação, escrevam sempre o formato da matriz no canto direito da matriz. Ou então, se ela estiver a ser representada pela letra que a define, neste caso a matriz B, olhem para a matriz B, no final da página. Ela tem 1, 2, 3 linhas e tem 1, 2 colunas. Ela é, portanto, uma matriz 3 por 2. A matriz B é uma matriz 3 por 2. Quais são as entradas dela? Pois bem, as entradas dela são, reparem o próprio formato, 1, 2, 3, 1, 2. As entradas são, a primeira entrada do lado esquerdo é 3. Calma. O que é este 3? Este 3 é o elemento B, que está na linha 1 e na coluna 1. Está na linha 1, na coluna 1. Então, B11 é igual a 3. Menos 7. Menos 7 aparece ao lado. Identifiquemos-lo. Ele é o B1, 2. Está na primeira linha, na segunda coluna. Então, B1, 2 é igual a menos 7. E assim sucessivamente. Na linha de baixo, na segunda linha, 1 meio e 0. 1 meio e 0. O que é que isto é? Isto é o B. Ora, aqui está na segunda linha, portanto é B2. Primeira coluna, 1. B21 é igual a 1 meio. E o B22, segunda linha, segunda coluna, é igual a 0. Terceira linha. Terceira linha, menos 1 e 4. Menos 1 e 4. Menos 1 e 4. Este elemento que aqui está na terceira linha e na primeira coluna. Então vai ser o B3, 1, que vale menos 1. E finalmente, última entrada, terceira linha, segunda coluna, B32 igual a 4. Estão aqui descritos e identificados todos os elementos. Pois bem, as últimas perguntas de Enem que saíram sobre matrizes eram isto, basicamente. Identificação de objetos. No último ano passado, creio, saiu... Bom, farei a recolha de perguntas de matrizes, mas as últimas perguntas de matrizes que eu encontrei, basicamente, esta parte da aula tinha sido suficiente para responder às perguntas do Enem.
Portanto, o objetivo tem que ser muito mais para além do Enem. O Enem é certamente um objetivo para muitos de vocês, ter uma boa classificação do Enem, porque isso permite o acesso a melhores cursos universitários, mas não vamos ficar só por aí, temos que fazer muito mais do que trabalhar para o Enem. É preciso aprender a manipular matrizes, é preciso aprender a trabalhar com matrizes, muito para além da exigência que o Enem costuma fazer. Vamos lá? Temos um dos objetivos é uma aplicação final, que é a resolução de sistemas, e também frequentemente aparecem resoluções de sistemas, quer no Enem, quer noutras disciplinas do ensino médio. Muito bem. Não vou continuar com estes exercícios. Vocês podem ver o caso da matriz C, que é uma 2x2. Falta-me aqui escrever o formato. Esta é 3x2. A matriz D é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, portanto é uma matriz 3x4. C era 2x2. D era 3x4. E a E é uma matriz que só tem uma coluna e tem 3 linhas. Portanto, a E vai ser 3 por 1. Esta matriz A e a matriz E vão ser chamadas matrizes especiais. Muito bem. Grosso modo, a explicação que eu vos dei até agora é suficiente para cobrir a página 67 do livro. Mais ou menos o que eu fiz até aqui. Esta parte está a ser descrita de forma cuidadosa na página 67 e acho que o estudo vai ser fácil por aí. Bom, fazer um exercício. Exercício resolvido na página seguinte. O processo ao contrário. É dada uma regra de construção e é-vos pedido para construírem vocês a matriz. Então vamos lá. Qual é a regra de construção? A regra de construção é que o A e J é igual a I menos J. Vamos fazer diferente. Vamos fazer produto. Então, A e J é igual a I vezes J. I vezes J. Formato da matriz. 2 por 3. Vamos fazer uma 3 por 2. Matriz A é uma matriz 3 por 2, com entradas A e J. É assim que se escreve de forma abreviada. Matriz A é uma matriz com entradas A e J, e o I varia 1, 2, 3, e o J 1, 2. O I é o índice de linha. O J é o índice de coluna. A e J. Isto que aqui está são as linhas. Portanto, as linhas são linha 1, linha 2 e linha 3. E as colunas são coluna 1 e coluna 2. Reparem, eu não estou a fazer exatamente o exercício que está na página 68. Estou a modificar o formato da matriz. É uma matriz 3 por 2. E estou a modificar também o formato dos elementos. I vezes J. Muito bem. Vamos construí-la. Então ela vai ser 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3. E 1, 2 colunas. O formato dela é este. Vou continuar a escrever aqui ao lado. Ela é uma 3 por 2. Isto é uma espécie de andaime, suporte, estrutura. Quando a obra já estiver com bom aspecto, retiramos a estrutura. Mas durante muito tempo vamos escrever preferencialmente os formatos das matrizes ao lado, do lado direito em baixo, para mantermos a relação. Então, a primeira entrada que aqui está, o que é que ela vai ser? É o A, que está na primeira linha e na primeira coluna. É o A1, 1. Quanto é que vale o A1? A regra de construção está aqui em cima,
Portanto, vai ser 1 vezes 1, que é 1. A1 é 1. O elemento que está a seguir é o A, continua a ser 1, está na primeira linha. Não esquecer que isto aqui é o número de linha e este que aqui está, coluna. Portanto, o A1 na primeira linha e 2 na segunda coluna. Ou seja, 1 vezes 2, 2. A seguir, este elemento que aqui está na segunda linha, é portanto um A2, mas é A2, 1, porque está na segunda linha e na primeira coluna. Ou seja, dois vezes 1. 2. 2. Este elemento que aqui está, A2, 2. Porquê? Porque está na segunda linha, segunda coluna. A2, 2. 2 vezes 2 igual a 4. Certo? Aproveitando aqui um cantinho em cima. Terceira linha. É o A3, 1. E o A3, 2. 3 vezes 1. 3 vezes 2. Ou seja, 3 e 6. Só mudei de cor, por acaso. Não há nenhuma razão para mudar de cor. Três e 6. Muito bem. Básico já está. Matrizes especiais. Vamos deixar as matrizes especiais para a continuação. Esta aula de continuação já foi gravada, portanto vocês vão assistir agora à aula que foi de ajuda aos alunos de AQ. E está fechado.